do sexteto. Maestro Osmar, Bira, Tomate, Miltinho, Terico, Chiquinho. É o som do sexteto. Ah! Elas contam a história de duas amigas à beira de um colapso. Isabel Diegues e Rosane Schwartzman. Por favor. Não sei se é porque chega mais juntinho aqui. Aqui tá bom. Aí agora tá ótimo. Eu não sei porquê, se é por causa da. Como é que eu vou dizer? Ih, perdi a palavra inteiramente. Tô que nem o cachorro que ele falei. Não sei se é por causa da herança artística, mas eu pensei que você fosse atriz. Pois é. E também pensei que você fosse atriz, até por simpatia, sei lá, por simbiose. Mas não, você escreve e você dirigiu. Exatamente. O espetáculo é Anjos Urbanos, que está no Teatro Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro. Exato. A Rosane tinha dirigido um texto semelhante, e a peça é uma continuação disso. Como é que era? Na verdade, Anjos Urbanos primeiro foi um curta-metragem. Junta daqui também, chega mais perto também. Pronto, aí, vamos lá. Então, Anjos Urbanos foi um curta-metragem também, que foi feito em 95. E aí, 10 anos depois, no curta-metragem as atrizes tinham 25 anos, as personagens tinham 25 anos, e agora já entre 30 e 40 elas sempre mentem a idade. Cláudia e Gisele são os novos Anjos Urbanos 10 anos depois. Uma coisa meio... O que esses 10 anos fizeram para essas mulheres que viveram 10 anos a 1000? Mas elas envelhecem 10 anos? Quer dizer, elas estão mais velhas na peça do que estavam no documentário, no filme, aliás? No curta-metragem. Elas são personagens mais velhos, são personagens já mais vividos, no bom e no mau sentido. Na verdade, não é propriamente uma continuação, uma história da outra, né? O curta Anjos Urbanos é um filme de 10, 15 minutos, eu não tenho certeza. E as duas amigas se encontram numa situação semelhante ao encontro que elas têm aos 35 anos. Quer dizer, a Rosane reproduziu essa história, mas como se isso tivesse acontecido depois com as mesmas pessoas, né? Quer dizer, sim, o encontro que você deu ali aos 25, aos quase 30, como é que isso se daria se fosse aos 35 ou quase 40, e aí agora no teatro? E o que acontece, o que piora ou melhora na vida dessas mulheres, ou das mulheres de uma maneira geral, nesses 10 anos, em 10 anos? Vamos falar de experiências pessoais, por exemplo. Eu acho que na vida das mulheres em geral, acho que pode acontecer muitas coisas diferentes. A gente pode pensar aqui. Na vida dessas duas mulheres especificamente, eu acho que tem uma coisa que elas, aos 15, 20 e poucos, elas eram lindas, elas tinham tudo para ser as gatas e as bem-sucedidas e tinham projetos incríveis para a vida delas. Tinham mais vontade de ser lindas e incríveis do que de realizar ou fazer alguma coisa para que os projetos acontecessem. E o tempo passou e elas foram um pouco, enfim, não dando certo, não conseguindo realizar o que elas queriam e sempre tentando encontrar um jeitinho de não da maneira mais honesta, mais fácil de conseguir aquilo que elas queriam, e elas foram se atrapalhando na vida, até que elas chegam nesse ponto onde elas estão, enfim, frustradas e as coisas não aconteceram como elas queriam. Mas você falou uma coisa engraçada aí, que não da maneira mais honesta ou mais fácil. A maneira mais honesta nunca é a mais fácil? Não, acho que muitas vezes mas elas são malandras e elas querem sempre se dar bem, e elas têm uma coisa competitiva entre elas e delas também
outras mulheres, então elas sabotam, elas sacaneiam, elas dão um jeito de passar na frente e não adianta nada. Você acha que isso é uma característica perguntar para a Rosane, isso é uma característica das mulheres? Tem um mito, né, da maldade feminina. Pois é, como é que é essa história? Nas devidas proporções começa... alguns exemplos. Medeia, Bette Davis é a malvada, Odete Roitman, a bruxa má dos milhares de contos de fada. Não tem um bruxo má, né? Não sei se não me engano, Lago dos Cisnes, mas é geralmente a bruxa má. Então, tem esse mito da maldade feminina. E a peça Anjos Urbanos brinca com isso. Sim. Sem falar, é um mito, ou não, é verdade, é mentira, faz uma brincadeira com essas duas perversinhas. Mas não tem o perverso? Não existe o bruxo? Existe. Mas é muito mais fácil você... Não, tirando o Lago dos Cisnes. Existe. A maldade fica sempre meio... feminina? Enfim, no senso comum fica um pouco, né? As mulheres é que são mais, é que são competitivas e que trapassam para conseguir o que querem, roubam o namorado uma da outra, né? O homem seria incapaz claro. de fazer isso. A gente brinca com isso, a gente não acredita nisso propriamente. A gente brinca com talvez esse estereótipo, com essa coisa das maldades femininas, dessa competitividade entre as mulheres, né? Até que ponto o fato de ser filha do Cacá Diegues, que é um cineasta, eu odeio essa palavra, mas enfim, que é um diretor da maior sensibilidade e um intelectual no bom sentido da palavra, não é intelectual aquela coisa que fica analisando, não, ele é um intelectual de dentro para fora. Ele usa o seu lado intelectual como uma ferramenta para o artista, que eu acho que é o correto. O fato de ser filha do Cacá, de certa forma, encaminhou você na sua direção, na sua profissão, quer dizer, é uma coisa meio eu não predestinada? Sei, não sei responder isso assim, de verdade. Eu posso... eu acho que tem vários aspectos aí. Eu acho que meu pai é uma pessoa muito apaixonada por aquilo que ele faz. Ele sempre foi, ele trabalha muito até hoje, eu fico impressionada, ele é uma das pessoas que mais trabalha. Ele adora, tem muito prazer na reflexão intelectual, como você falou, e eu acho que esse amor dele pelo cinema, pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, de alguma maneira me encanta, sempre me encantou. Eu sempre participei, sempre tive nas filmagens, desde pequena, e via esse universo com um certo encantamento. E aí eu acho que é comum você ver uma pessoa que você admira, encantada com alguma coisa, e você ir lá buscar o que Eu quero fazer isso também, claro. E Rosane, muito médico, filho de médico, dentista, filho de dentista, é uma coisa comum, eu acho. Inclusive na nossa profissão também. Claro. E você, Rosana, me fala. Fala tudo de você. Ai, meu Deus, começar por onde? Pelo seu pai, que eu não conheço, não tive o prazer. Médico, mãe arquiteta, nada a ver com cinema, teatro, quer dizer... Arquitetura tem... Não. Minha mãe já tinha feito uma outra direção de arte, e figurino, assim, mas de algumas chanchadas. De quais? Pois não, tem um tio de segunda, na verdade um tio de segundo, muitos acho que foi o Saul Lastermacher. Tio de segunda parece uma coisa pejorativa. Não é de segunda, porque não é exatamente... Tio de segunda? O irmão do marido da minha tia, irmã da minha mãe. É de quinta. Saul Lastermacher, que foi o Saul Lastermacher, que fez vários filmes, e minha mãe trabalhou em alguns desses filmes. Quais, por exemplo? O Marido Virgem, Deixa Amorzinho Deixa. Deixa o quê? Deixa Amorzinho Deixa. E meu pai... Adoro os títulos. O que mais? Meu pai fez Uma Ponta, minha tia fazia comida. Meu pai fez Uma Ponta, não é nome do filme. Meu pai fez Uma Ponta nesse filme. Todo mundo no hospital falava... Eu vi um filme ontem, uma chanchada, era o senhor, doutor, naquela chanchada. E ele falava, era eu. Ou desmentia. Orgulhoso. Mas na verdade eu era, sei lá, criança, quando ele morreu, e eu nunca participei diretamente desses filmes. E na hora do vestibular tem aquela lista de coisas que você pode fazer, você tem que escolher, e na época era 86. Isso é um tipo teste vocacional, não? E você tem que escolher alguma coisa. No vestibular vem aquela lista, naquela época era uma coisa meio uma lista de coisas. Eu escolhi cinema. Eu vi que tinha faculdade de cinema, na época tinham só 3, a UF no Rio, a ECA em São Paulo e a UNB. E você escolheu o cinema por quê? Porque me pareceu que ia ser bacana, parecia que ia ser... Não, você achou que era mais fácil.
Mas Fala a não verdade. era fácil. Sim, mas na hora de botar ali, você disse, vou nessa aqui que é a mais fácil. E aí? E aí Você que deu não mal. era, me dei mal, eram só 20 vagas por ano, tive que estudar como se fosse para medicina. Foi um horror, mas foi assim que eu entrei para esse mundo e comecei a trabalhar com cinema, conheci a Bel. Que Quando não é que vocês se fazia conheceram? o- Quanto tempo vocês se conhecem? Acho que a gente se conheceu, tipo, em 88, 89, por aí. Mas eu não fazia UF, porque eu já trabalhava com cinema, eu já no segundo ano Você foi científico. assistente... Eu fiz da de tudo Zucca, um quem pouco. mais? Eu fiz de tudo um pouco. Eu fui assistente, eu fiz produção de elenco, fui assistente de montagem, montei curtas da Rosana, inclusive. Fui assistente de direção durante muito tempo. Fui assistente de direção de muita gente. Enfim. Você não vai lembrar um nome? Vou lembrar. Casada com jornalista, não lembra. Não, a minha memória é péssima. Não, porque Mas eu a Isabel é fui casada assist- com meu amigo Pedro Bial, por isso que eu estou verdade. perguntando. Você não lembra de quem você foi Não, claro que assistente? eu fui assistente. Fala um. Eu trabalhei com Hector Babenco, trabalhei com meu pai, trabalhei com Monique Kardenberg, trabalhei com Cláudio Torres, trabalhei com Andrucha. Isso foi só para chatear você. Trabalhei com Eduardo Chega, Coutinho, chega. mas como montagem. Com Andrucha você fez o quê? Com o Andrucha, na verdade, eu até produzi um curta dele, depois produzi fiz umas coisas de publicidade com o Andrucha. Na verdade, não fiz longa do Andrucha. Rosane, como é que fica o mercado para curta? Porque eu vejo uma coisa... Aqui no programa eu mostro vários curtas, né? E eu fico impressionado com a qualidade extraordinária de alguns curtas e que, de repente, consomem os curtas. E como é que se usa esse mercado? Onde é que se vê, a não ser em festivais e etc.? Pois é, onde é que se vê? Muito complicado, né? E também foi um pouco por isso que a gente se conheceu, porque a gente se conheceu num festival, numa mostra de curta. de cinema, de curta-metragem. Que era meio assim, se você tem um curta e não sabe onde mostrar, conversa com a gente, que a gente vai organizar uma mostra no Museu de Arte Moderna. E aí começaram a pintar várias pessoas com curta. Naquela época foi vendo Collor, né? Então não tinha cinema, não tinha muito onde mostrar, as pessoas estavam produzindo, pelo menos a gente na faculdade, descobrimos que várias outras pessoas ali... Juntaram várias turminhas, assim, de umas pessoas jovens querendo mostrar os filmes, né? E as pessoas que estavam trabalhando em cinema, eu mesma, que já estava há pouco tempo, mas há 1 ou 2 anos trabalhando com cinema, não tinha mais filme de longa-metragem pra gente fazer, a gente caiu um pouco ou... Comercial, para publicidade, que, aliás, é uma ou para experiência televisão. fantástica. É, né? uma escola incrível, muita gente se fala. O que eu acho engraçado é o seguinte, que o curta é mais fácil de você conseguir fazer do que conseguir exibir. Né? Quer dizer, porque você junta um amigo, o outro empresta a câmera, o outro junta, vamos fazer assim, assado, na casa de fulano, faz um exterior aqui. Aí quando está pronto, às vezes dá de grande qualidade para exibir. Outro dia eu vi eu até chamei a diretora aqui, que vai me perdoar porque eu não vou lembrar o nome, não vou me lembrar o nome dela, mas que fez um curta da maior sensibilidade sobre uma família pobre no Nordeste, acho que era no Ceará. E era um casal, mas não eram casados, viviam juntos e tal. E ela tinha um sonho que era ir para a praia e comer caranguejo. E o filme era de uma sensibilidade. Carla Holanda, não sei se vocês conhecem. Não, esse filme eu não conheço. É isso que é engraçado, né? E é da maior qualidade. Ela tem mais de um curta já. Aí eu me pergunto se não há possibilidade de se fazer o que o cinema italiano fez muito nos anos 60 e 70, que era de juntar 3, 4 histórias e transformava num longa com um tema, um fio de ligação. Como um filme de episódios, né? Enfim. Eu acho que possível né? Mas também é difícil fazer os longas e distribuir os longas, né? Quer dizer, não é só difícil ter onde colocar os curtas. Os curtas você, em geral, exibe nos festivais de cinema, enfim, às vezes um pouco na televisão, mas é bem... Agora na internet. Tanta coisa na internet. Na internet. Agora na internet. Agora, a gente está aqui para falar da peça, gente. Quem está... Vamos mostrar um trecho, tem um trecho aqui. Vamos lá, Ana Marcon e Juliana Martins. Eu não estou tão maravilhosa, poderosa, espetacular, assim, sabe? Tem umas coisas na minha vida que não estão muito legais. Eu precisava te dizer isso.
Pode falar. O que você quiser, Gisele. Esse é o momento. Eu sei. É o meu emprego. Eu não aguento mais aquele telemarketing. Não é? Mas eu achei que fosse uma coisa temporária. E era temporário, mas eu já estou lá há anos, já parou? Por que precisaríamos estar mentindo? Se vamos estar lá trabalhando? Sim, senhora, vamos estar telefonando e vamos estar vendendo coisas que não vão estar servindo a ninguém. As duas trabalham com telemarketing? Não, as duas não. A Juliana A Cláudia, faz o quê? a Ana Marcum faz personagem chama Gisele e ela trabalha no telemarketing. Ela queria ser atriz, ela queria um monte de coisa, mas ela acaba no telemarketing. Que de alguma maneira usou dos dotes dela de atriz de telefone. E o personagem da Juliana Martins, que é a Cláudia, ela trabalha num laboratório médico. Então ela fica ali atendendo e entregando exames. E ela, quando está muito entediada, ela troca uns exames dos pacientes para E ela se consegue divertir um pouco. Ela consegue ficar entediada com uma atividade tão fascinante, emocionante, quanto ficar entregando o envelope? Pois é. E é disso que elas se lamentam nesse momento da peça. Mas o final, quer dizer, 10 anos depois do que aconteceu com essas mulheres, não estou ligando sem ligar com o curta, mas em 10 anos o que aconteceu com essas mulheres, quer dizer, todos os sonhos, todas as vontades se transformaram numa trabalhando no telemarketing e no outro entregando envelope no laboratório. Eu acho que tem uma coisa que é expectativa, elas ainda têm alguma expectativa de vida? Bom, nesse momento, projetos. Nesse momento não, quer dizer, eu acho que tem uma coisa que é divertida na peça, que é exatamente você ver duas mulheres entre 30 e 40 anos achando que a vida acabou, que não tem mais jeito, que tudo que elas podiam fazer, elas já fizeram, já deram errado, é o fim delas. É engraçado, porque não faz o menor sentido. Mas eu acho que tem uma coisa meio emblemática nas mulheres, que quando você vai chegando perto dos 40, eu acho que essas mulheres, ou as mulheres em geral, né, você hoje em dia foca no trabalho, na sua carreira e tal, e quando chega perto dos 40, você fala, bom, como é que eu faço agora? Eu vou ter filho, não vou ter filho, vou casar, eu estou ainda, enfim, crescendo profissionalmente ou não. Então, elas têm essa coisa que elas vão questionar tudo, o trabalho, a vida, a família, os namorados que elas não levaram adiante, enfim, e elas acham que para elas está tudo acabado, elas estão acabadas, elas estão caídas, elas estão ficando duas, enfim, mulheres feias, cheias de celulite, que está tudo terrível na vida delas. E, na verdade, enfim, elas vão se lamentar de tudo isso nessa noite em que elas se encontram um pouco para passar a vida limpo e ficar se lamuriando uma com a outra. Num primeiro momento, um pouco as duas ficam um pouco se enganando uma a outra, um pouco fazendo de poderosa ainda, até que uma hora elas, enfim, entregam o jogo, tá tudo horrível, não é nada disso, não aconteceu nada. E aí elas vão adiante, o resto Mas tem que ver a peça também. Agora, para terminar, eu queria perguntar o seguinte: por que você veio para cá de calça comprida em vez de saia? É para as pessoas não compararem os seus joelhos com os joelhos da sua mãe? A Isabel é filha da Nara Leão, foi muito minha amiga, mas amiga mesmo, de verdade. Era uma pessoa maravilhosa. E criou-se um mito que ela tinha os joelhos mais lindos, né, do Brasil, do mundo. E fez espetáculos importantes como opinião e clássicos, enfim, da nossa música. É uma pessoa de quem eu tenho, sinceramente, saudade, de verdade. Eu não vim de saia porque primeiro, estava frio hoje. Segundo, que eu não correria o risco de ter que mostrar os joelhos. Ficar tímida. O espetáculo é Anjos Urbanos, Teatro Maria Clara Machado, que fica lá no Planetário da Gávea. Sextas e sábados às 9 horas da noite, domingo às 8 da noite. Isabel Diegues e Rosane Schwartzman, obrigadíssimo. Obrigada a você. Um beijinho. É um prazer. No marido e no pai. Tá? Sim. Querida, um beijo também. Daqui a pouco a gente volta.